Em sessão extraordinária virtual, nesta terça-feira, os parlamentares discutiram e votaram vários projetos de lei em primeira e segunda discussão referentes à pandemia do novo coronavírus. A sessão teve início com a votação do veto parcial do Poder Executivo ao projeto de lei de autoria do vereador Rafael Aloysio Freitas e mais 29 vereadores, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas prestadoras de serviços de entrega online de alimentos a aceitarem em suas plataformas o cadastramento apenas de estabelecimentos que estejam devidamente licenciados pelo Poder Executivo. Os parlamentares discutiram o projeto e o vereador Rafael Aloysio Freitas defendeu o texto rejeitado. Na época que esse projeto se tornou lei, teve só o veto parcial, algumas pessoas, principalmente ligadas e filiadas ao Partido Novo, tentaram fazer algum tipo de crítica e ponderação também. Eu quero lembrar o seguinte: hoje, qualquer pessoa consegue legalizar seu pequeno negócio até a custo zero. Pode fazer o CNPJ de forma fácil pelo portal do empreendedor, pode solicitar um alvará residencial gratuito com o MEI. O licenciamento sanitário é feito todo por autodeclaração, então não tem dificuldade de fazer o seu processo de licenciamento para se tornar alguém formal, sair da informalidade e se tornar formal. Essa lei é por uma questão de rastreabilidade e segurança alimentar da população, ainda mais com tudo que passamos aqui na pandemia, né? Então, é o mínimo necessário que se exige de qualquer estabelecimento. Na hora que você pega o informal e joga ele para fora, você também não arrecada, não dá condições a eles de trabalhar com dignidade e nem tem condições de fiscalizar. Você vai deixar todo mundo fazer o que quer em qualquer lugar. Eu acho que em qualquer lugar do mundo você tem que dar oportunidades àqueles que não podem ser patrão, está de carteira assinada, porque não há mercado para todo mundo. Então, você tem que dar condições das pessoas trabalharem, produzirem de maneira legal, de maneira regular, e não na bagunça, na desordem, que é o que mais a gente vê. O veto foi derrubado pelos vereadores por 33 votos a favor. Durante a sessão, os vereadores aprovaram também em primeira discussão o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que autoriza a Prefeitura a abrir crédito adicional especial para o Fundo Municipal de Cultura. O projeto de lei de autoria do vereador Paulo Messina, que dispõe sobre a conversão dos benefícios ou verbas indenizatórias suspensos pelo Executivo em ressarcimento às despesas para o desenvolvimento e aplicação do ensino remoto, em virtude da prevenção do coronavírus pelos profissionais de educação da rede municipal, também foi aprovado em primeira discussão. Não há aumento de despesa nenhum, porque isso já está no orçamento da Prefeitura. Você está tão somente permitindo que a Prefeitura possa usar esse mesmo valor sob a forma de outra rubrica para depois não ter problema justamente com isso. Quer dizer, você traz hoje, inclusive, os contra-cheques começaram a ficar disponíveis com o valor do Vale Alimentação, com o valor do Vale Transporte, com difícil acesso, inclusive. Só que, de novo, continua a dúvida dos servidores. Quer dizer, fica inseguro o servidor que recebe, será que amanhã você descontar, o Tribunal de Contas vai mandar? O Tribunal de Contas, eu não estou falando mal do Tribunal, não. Eu acho que o Tribunal tem que cumprir o que está na legislação, ele está certo disso. Então, para a gente não ficar nessa situação esdrúxula de realmente o Poder Executivo quer fazer, né? E aí registre-se que eu reconheço que a Prefeitura quer fazer, não é um projeto de lei que vai obrigar a Prefeitura a fazer, ele quer fazer. Eu estou tão somente preocupado em dar legalidade a esse quer fazer da Prefeitura, tranquilidade para o ordenador de despesa poder fazer isso, tranquilidade para o servidor da educação saber que esse benefício ele vai receber sob a forma de outra coisa, que a gente, no projeto de lei, deu como ressarcimento dos trabalhos que a pessoa está fazendo em casa. E, na verdade, estão fazendo mesmo, né? As pessoas em casa estão tendo plano de internet, estão criando grupo de WhatsApp, estão fazendo vídeo para os alunos, estão fazendo Zoom, como a gente está fazendo aqui, eles estão se virando. Projeto que vem no momento em que nós encontramos profissionais da educação muito desanimados, muito desmotivados. Tem um som aqui do meu lado, aqui, não sei se está atrapalhando. Então, esse momento é um momento importante para os profissionais da educação. Por isso, eu quero parabenizar demais aí o nobre vereador Paulo Messina, que olhou para a educação
nesse momento difícil que eles estão atravessando. O projeto de lei de autoria do vereador Raimon, que cria o programa de transferência condicionada de renda Cartão Família Carioca, foi aprovado em primeira discussão e retornará para a votação. Eu quero parabenizar os vereadores, agradecê-los e agradecer e parabenizar também os trabalhadores do audiovisual, que viram muitas vezes esse projeto escorrer entre os dedos, mas que não perderam a sua perspectiva, não perderam a esperança de vê-lo aprovado, e hoje o temos aprovado em primeira discussão e certamente na próxima quinta-feira o teremos aprovado em definitivo. A todos, muito obrigado. Na segunda sessão extraordinária virtual realizada, os parlamentares discutiram o projeto de lei complementar do Poder Executivo que estabelece incentivos e benefícios para pagamentos de contrapartida no licenciamento e legalização de construções. As emendas foram subscritas e discutidas separadamente. Eu tenho 12 anos de prefeito, 8 de vereador e, para ser honesto, eu não consegui me posicionar em relação a uma ou outra matéria, porque as matérias elas não são integradas, elas são conflitantes. Se trata de clube numa área de planejamento, se trata de urbanismo, de hotéis, disso, daquilo. Enfim, é uma coisa que, se o grande arquiteto francês, Alfred Agache, estivesse ouvindo, disse, bem, isso é tudo, menos urbanismo. Então, para ser honesto com a minha consciência, honesto com a experiência que eu tive nesses anos todos, eu decidi que as emendas eu não vou votar. Se tivesse um quadrinho branco, eu votaria em branco. E o plano e o projeto assim emendado, que vai ser a última votação, eu vou votar contrário. Grande parte das coisas que serão votadas do ponto de vista das emendas necessitariam de mais tempo para que a gente pudesse analisá-las e saber de fato o que acontece. Mas mais do que isso, algumas delas me pareceram de fato o efeito bode na sala. A gente está falando da boiada por causa do Salles, mas aqui tem essa história, né? Bota uma emenda muito ruim, aí agora retira, olha como é que a gente desidratou, melhorou o projeto. Eu pergunto aos nobres vereadores, e acho que deve ter até explicação para uma ou outra, mas não para todas, o que significa, no caso da questão das AEs, né, das franjas de AEs, onde se modifica uma série de questões, excluir determinadas áreas e não outras. Por que se exclui a Ilha do Governador, mas não se exclui Campo Grande? Qual é a lógica disso? Eu nunca senti o que eu estou sentindo hoje. Um dos piores dias que eu já vivenciei no Legislativo, eu fui deputado estadual por 8 anos, eu já vi coisas horríveis, mas o que eu vi aqui hoje é indescritível. O prefeito César Maia, que, em cima da sua experiência, falou muito bem como é que ele se sentiu. Como ele se sentiu, o vereador César Maia, parece que também se sentiu assim o próprio líder do governo. Chegava um momento que a gente viu o Jairinho confuso, com a câmera dele mostrando ele de lado, parecia que ele estava de cabeça para baixo já, e a sensação que tínhamos era que nós estamos, com esse negócio da pandemia, vendo um verdadeiro delivery de emendas. A Prefeitura estuda a possibilidade de fazer uma pesquisa com a sociedade sobre a realização do Réveillon. A Prefeitura ainda não sabe como vai ser o Réveillon de 2020. Certo mesmo é que ele vai ocorrer. A RioTour deve encaminhar ainda nessa semana propostas de eventos virtuais que viraram uma grande marca nesse período de pandemia. O prefeito Marcelo Crivella anunciou que vai ouvir a sociedade para encontrar a melhor decisão. Fazemos uma amostra, consultamos a população, verificamos o que eles acham, o que eles não acham, e assim a gente vai tentando construir um consenso nesse momento de crise, nesse momento em que, priorizada a vida, priorizadas as medidas da vigilância sanitária, nós então vamos consultar a população, não só a população, mas também as forças de segurança, conversar com o pessoal da Polícia Militar, com as forças da Polícia Rodoviária Federal, também da Polícia Federal, consultamos a todos, e também com o pessoal do transporte. O setor de turismo vem sendo um dos mais atingidos pela Covid-19. A expectativa para o Réveillon desse ano era das melhores. Em 2019, 3 milhões de pessoas participaram da festa. Desse total, mais de 50% eram turistas. Dados do Instituto de Segurança Pública revelam queda da criminalidade durante a pandemia em todo o estado do Rio, mas a violência contra a mulher dentro de casa durante o isolamento social cresceu 35%. Os números mostram uma realidade bastante diferente do normal.
A violência em tempos de pandemia do coronavírus resolveu dar uma trégua, pelo menos nas ruas. De janeiro a abril desse ano, crimes como homicídio, lesão corporal e estupro tiveram queda em todo o estado do Rio. Desde 1999, essa queda não era tão significativa como agora durante a pandemia. Mas a situação dentro de casa é outra. Durante o período de quarentena, subiu o número de casos de violência contra as mulheres em 35%, se comparado com o mesmo período do ano passado. Elas foram as que mais sofreram violência durante o isolamento social. O INSP fez um balanço dos dados de registros de ocorrência da violência nesse primeiro semestre de 2020 e traz aí uma queda significativa. É possível dizer que pode-se considerar essa uma nova realidade ou ainda é cedo? Nós podemos dizer o seguinte, nós estamos num período de exceção. Então, os dados do ISP, que normalmente há um interrelacionamento com outras fontes, por exemplo, Polícia Civil e Polícia Militar, dessa vez baseou-se tão somente nos dados fornecidos pelas delegacias, ou seja, com base nos dados de registro, daqueles que chegaram até a delegacia para registrar. E nós estamos num período complicado. Hoje, nem tanto, mas no início, né, do isolamento social, as pessoas não estavam saindo. O trânsito estava tranquilo, as pessoas não estavam na rua. Então, muitos deixaram de ir à delegacia, algumas coisas aconteceram. Mas ele retrata um fenômeno de determinado momento. Nós tivemos um momento substancial da violência contra a mulher. Os maridos ficaram mais dentro de casa, as mulheres ficaram mais dentro de casa. Por outro lado, os filhos estavam frequentemente presentes em casa, porque já não estavam indo para a escola, não tinha creche, ou todas aquelas... Não tinha a diversão, o ponto de diversão. Então, as tensões familiares aumentaram. Em alguns casos, nos casos onde as pessoas podem contar com uma terapia ou com uma resolução do conflito pelo processo pacífico, das relações pacíficas em casa, de repente até melhoraram as relações entre as pessoas, né? Passaram a se conhecer. Poxa, eu passei até a conhecer meu filho, porque eu não tinha a oportunidade de estar presente com ele. Porém, aquelas pessoas que já são naturalmente violentas, que já vinham trazendo seus pontos de violência, colocando para fora, elas ficaram muito mais dentro de casa, muito mais próximas daquilo que lhe aguçava. E puderam colocar para fora toda a sua violência em cima de quem? Da mulher que estava presente e que é o ponto vulnerável dessa história. Então, você tem, substancialmente, nesse período, um aumento da violência contra a mulher, que conforme, aí nós não temos esses dados, mas essa é a nossa expectativa como analista, né, de que esteja caindo novamente. Eu não tenho esses dados. Estou dizendo, é a minha percepção, a minha análise do fato. Por quê? Porque o cotidiano vem retornando à sua normalidade. Então, as pessoas estão voltando ao trabalho, estão voltando aos espaços de lazer, estão ficando menos tempo dentro de casa, né? Não temos mais o confinamento, o isolamento social dessa forma, e você, além de reduzir as tensões, você reduz as presenças dos tensos juntos e, consequentemente, aquele ser da vulnerabilidade fica menos sujeito à exposição da violência do outro. Coronel Biratan Ângelo, eu quero agradecer mais uma vez pela sua participação. 2.000 projetos, 581 lives. O Festival do Conhecimento marca o centenário da UFRJ. Eu converso com a professora Ivana Bentes, pró-reitora de Extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora Ivana Bentes, muito obrigado pela sua presença. Primeiro, eu gostaria que a senhora falasse para a gente o que representa esse centenário, né? Como é que a UFRJ chega aos 100 anos. Pois é, quis o destino que a UFRJ chegasse aos 100 anos, né, em 2020, no meio de uma crise humanitária, no meio de uma crise de saúde e, enfim, com uma série de preparativos presenciais que foram, enfim, cancelados, né? Então, de qualquer maneira, a universidade ela reagiu de uma maneira muito rápida à pandemia, inclusive com seus hospitais universitários, com seus cientistas que estão, enfim, pontuando na mídia, trazendo informações científicas, informações corretas em torno da doença, produzindo EPI, né, que são os equipamentos de proteção individual. Então, a universidade se engajou. Por um lado, né, quer dizer, é uma fatalidade, mas essa pandemia é uma
tragédia, né, social, né, para nós todos, para o Brasil, com o número de mortos enormes no mundo todo, né, e claro que atinge também a nossa comunidade universitária. Né? Então, os 100 anos da UFRJ estão acontecendo nesse cenário. Então, foi um pouco em torno disso, apesar desse cenário da pandemia, que a universidade resolveu, nós decidimos fazer esse festival para colocar, juntar a nossa comunidade acadêmica, nos articularmos com a sociedade, nos articularmos com outras universidades públicas e instituições para pensar esse momento, para pensar esse momento difícil, para apontar para o futuro também, não só olhar para os nossos 100 anos, que são 100 anos de uma universidade com muita consistência, com muita excelência, com muita qualidade, que investe muito em ciência, em tecnologia, em cultura, mas olhar para o pós-pandemia também. Agora, como é que o público, a sociedade pode receber esse Festival do Conhecimento, já, lógico, marcando também a trajetória da instituição nesse desenvolvimento intelectual e científico ao longo do centenário? Sim. Então, esse é um evento, o Festival do Conhecimento é um evento totalmente virtual, ele está sendo transmitido a partir de uma plataforma para o YouTube da Extensão Universitária, para o YouTube da UFRJ, para o Facebook da UFRJ, Facebook da Extensão, para as nossas redes sociais. Ele tem um site de referência, que é o Conhecendo a UFRJ. Conhecendo a UFRJ.br, é isso mesmo, onde tem todas essas informações, mas justamente a gente queria mostrar, nós fizemos uma chamada para a comunidade acadêmica de propostas de atividades. E nós recebemos e selecionamos mais de 2.000 atividades. Então, surpreendeu? Muito. É impressionante, porque num momento difícil, a gente está num momento em que as famílias sofrem, mesmo na nossa comunidade, nós tivemos um número de atingidos pela Covid grande, de mortes, é um momento ao mesmo tempo de sofrimento, mas as pessoas, enfim, querem um espaço para respirar, para apresentar o que elas fazem de melhor. Então, nos surpreendeu a resposta da comunidade acadêmica nessas 2.000 e poucas atividades e a serem apresentadas e 581 lives, propostas de debates ao vivo, painéis ao vivo, entrevistas, com as pessoas da UFRJ, os cientistas, os artistas, os estudantes, os técnicos, mas também com convidados de fora. Então, enfim, a gente está oferecendo o que a UFRJ tem de melhor na sua produção, para fora. Perfeito, professora. Muito obrigado pelas suas informações. Parabéns ao UFRJ.